Olá, estudantes. Nessa videoaula, nós iremos fazer uma introdução da disciplina de Antropologia Cultural ou Antropologia e Cultura. Nesse primeiro momento, é um momento de introdução, de alguns conceitos que são necessários para a gente compreender e aprofundar no contexto, da discussão sobre a disciplina de Antropologia Cultural. Então, como pode ver, como vocês podem ver, aqui já na abertura da disciplina, tem algumas imagens que nos remete à diversidade de sujeitos, à diversidade de cultura, e também uma imagem que nos remete ao processo evolutivo, né, da humanidade. Então, nesse sentido, a disciplina, né, aborda questões antropológicas do ponto de vista da cultura. Não é uma disciplina que vai tratar do processo físico evolutivo, apesar da gente se valer também, né, de alguns conhecimentos ligados à antropologia física, mas a disciplina é antropologia cultural. Ao longo do processo do desenvolvimento da disciplina, isso vai ficar mais evidente. Tá? Então, eu gostaria de começar trazendo um texto que nos ajuda a pensar sobre quem é o ser humano. Esse é o desafio inicial da disciplina, e a gente pensar sobre o, quem é o ser humano ou o que é o ser humano, né? Então, veja, nós estamos trazendo um, um texto é, que vai nos proporcionar essa reflexão. O homem, quem ele é, afinal. O homem é o único animal que ri dos outros. O homem é o único animal que passa por outro e finge que não vê. É o único que fala mais que o papagaio. É o único que gosta de escargot, claro, fora, fora, claro, o escargot. É o único que acha que Deus é parecido com ele e é o único que se veste. O ser humano é o único que despe os outros, é o único animal que despe os outros, que faz o que gosta escondido, que muda de cor quando se envergonha, que se senta e cruza as pernas, que sabe que vai morrer, que pensa que é eterno. Então, como se vê, aqui temos algumas definições do ser humano. Continuando, aqui, para cá. Então, é o único animal que se tosa voluntariamente, que lucra com os ovos dos outros, que pensa que é anfíbio e morre afogado, é o único que tem bichos, é o único que joga no bicho, que aposta nos outros, que compra antenas, que se compara com os outros. Enfim, o homem não é o único animal que se alimenta e cuida que alimenta e cuida das suas crias, mas é o único que depois pode usar isso para chantagear, para fazer chantagem emocional. Não é o único que mata, mas é o único que vende a pele. Não é o único que mata, mas é o único que manda matar. O ser humano não é o único, não é o único, agora não é o único que voa, mas é o único que paga para isso, para isso. Não é o único que constrói casa, mas é o único que precisa de fechadura. Não é o único que constrói casa, mas é o único que passa 15 anos pagando. Não é o único que foge dos outros, mas é o único que chama isso de retirada estratégica. O ser humano não é o único animal que trai, que polui, que aterroriza, mas é o único que se justifica. Não é o único que engole sapos, mas é o único que não faz isso pelo valor nutritivo. Então, é um poema de Luiz Fernando Veríssimo, em suas tantas crônicas, né, que faz a gente pensar sobre o ser humano.
Porque a disciplina de antropologia, nesse primeiro momento, nós iremos tratar basicamente de conhecer o que é o homem na sua formação histórico-cultural. Então, eu gosto de pensar sobre o ser humano, a formação cultural do ser humano, a partir já dessa provocação que o Veríssimo nos traz. Mas, avançando na, na proposta da disciplina, nós temos aqui antropologia cultural. Antropologia cultural dentro dessa ideia da culturologia. Então, a culturologia é o aspecto da cultura que vai se preocupar com questões inerentes à formação do ser humano. Então, culturologia é o estudo da cultura, e o ser humano é o único animal que produz cultura. Então, a antropologia cultural, ela se dedica primordialmente ao desenvolvimento das sociedades humanas no mundo. Então, a antropologia sobretudo cultural, que é a nossa disciplina, ela se dedica a compreender como é que se desenvolve, né, como é que se desenvolvem as sociedades humanas no mundo. Diz respeito a tudo que constitui uma sociedade, como, por exemplo, os seus modos de produção econômica, as suas técnicas de produção também, né? Sua organização política e jurídica, seus sistemas de parentesco, seus sistemas de conhecimento, como é a educação, né, dessa sociedade, suas crenças religiosas, sua língua, sua psicologia, suas criações artísticas. Então, a antropologia é, se preocupa primordialmente com questões ligadas ao desenvolvimento cultural das sociedades humanas, pegando aí todas essas questões que formam a dimensão do ser humano, tá? Passando aqui para frente, vai lá, um momento. Tá. E aqui a gente tem alguns enfoques. Que são os enfoques? São conceitos ou categorias de análise que precisam ser compreendidas para poder avançar nos estudos do texto e na compreensão maior dessa ciência que é a antropologia, tá? Por exemplo, um dos enfoques que nós queremos dar aqui, nesse primeiro momento, é o enfoque do antropos, do antropos. Antropos é o ser humano que pode ser a mulher, o homem, enfim, né? O antrófos, a mulher, o homem, é a realidade individual do animal humano ao homem social, tá? Então, antrófos é o ser humano. Antrófos é o ser humano. Quando aparece antropologia, é o estudo do ser humano. Logia, estudo, e antropos, o ser humano, compreendendo o ser humano aí, não só o gênero masculino, como aparece o homem, mas a mulher, a criança, o sujeito humano, tá? Antropos. E etnos significa a nação, etnia. Etnia vem de etnos. Então, etno é a nação, é o povo, é uma realidade coletiva, está ligada à forma como vive um povo, né? Uma nação, uma coletividade, uma sociedade, né? É uma sociedade construída a partir da interação das mulheres, dos homens, de todos os sujeitos que estão ali imersos. Então, etnos. Etnia vem de etnos, que é um jeito de viver de um determinado povo, de uma determinada sociedade. Um outro enfoque que eu gostaria de dar é o oikos. O oikos significa a casa, o território, o ambiente de vivência, né? O meio onde esse indivíduo desenvolve suas relações. Então, veja, o oikos é a casa, é o território, é o lugar, é o espaço de vivência, né, onde esse indivíduo desenvolve suas técnicas de comportamento, de cultura, que são etnos, e esse indivíduo é quem é o antrófos, é o ser humano. Então, o oikos está ligado ao lugar, ao território onde desenvolve.
as suas relações. E o Cronos é o tempo, Cronos, cronologia, né? Vem de Cronos. O Cronos é o tempo onde esse indivíduo vive dessa forma, né? Então, o Cronos é o tempo, é o fluxo, é o transcurso histórico, é a cronologia. Então, as sociedades, elas vivem de uma determinada forma em um determinado tempo, né? Então, todos nós vivemos em um lugar, que é o oikos, e em um tempo. Então, nós vamos falar bastante sobre o tempo histórico, né? E o lugar histórico. Então, o lugar histórico é o território, é a casa, é o oikos, como já falei, e o tempo é o cronos. Então, sempre que a gente for falar sobre como vive determinada sociedade, é interessante saber o tempo, a cronologia, né, em que viveu esses sujeitos. O nosso tempo é agora, mas nem todo mundo está vivendo agora. Alguém já viveu antes de nós e alguém viverá depois de nós. Isso a gente chama de Cronos. E o Kratos é uma outra categoria, é um outro enfoque que significa o poder. O poder. Todos nós vivemos em sociedade, em um tempo histórico, em um espaço histórico, de um jeito específico, né, com uma cultura específica. E essa organização está ligada ao Kratos, que é o poder. Quem tem o papel de fazer o quê nessa sociedade? Qual é o poder do homem? Qual é o poder da mulher? Qual é o poder dos representantes? Então, o Kratos é o poder, é a política, é a jurística, né? É a organização, né, dos valores, das normas, do que está estabelecido como o que pode e o que não pode, né? Aí a questão do poder, o que pode e o que não pode fazer em uma determinada sociedade. Então, isso se chama o Kratos, é o poder, é a política e os aspectos jurídicos que determina como deve viver determinados povos em determinados tempos e lugares. E os mitos são os elementos fantasiosos, imaginários, simbólicos, né, sagrados ou profanos, que cada sociedade carrega na sua formação sociohistórica. Então, mitos, né, é o imaginário, é a atividade simbólica, histórica, muito ligado à questão tradicional, do que é eterno, de como morre, né, determinadas pessoas em determinada sociedade, qual é a força mística, a força sobrenatural que rege essa sociedade, enfim, o mitos aí é esse poder, essa força simbólica, é esse poder de energia que não é visível, mas que é sobrenatural. Tá? Tá, e aí a gente chega no que é antropologia. Bom, para ir definindo já a antropologia, nós podemos dizer que essa ciência moderna, né, ciência mais recente aí no campo das ciências humanas, ela situa-se no círculo das denominadas ciências humanas e sociais. Ou seja, a antropologia é uma ciência considerada uma ciência humana e uma ciência social. Ela se vale de outros conhecimentos que a gente considera como conhecimentos humanos e conhecimentos sociais, ou seja, ciências sociais. A antropologia é uma ciência que tanto transita pelo universo das ciências humanas como pelo universo das ciências sociais. Bom, o surgimento das ciências humanas como a gente sabe, o surgimento das ciências humanas e sociais, esse desenvolvimento vai se processar
né, em um contexto de transformações na civilização ocidental, na qual adquiriram prestígio as explicações científicas sobre os fenômenos da natureza. Já vimos na disciplina de filosofia que as ciências surgem do conhecimento filosófico, né? Nós estamos falando de uma ciência ocidental, portanto, de uma filosofia ocidental. E as ciências, elas se consolidam como ciências moderna a partir do século XVII. E aí, as primeiras ciências que nós teremos no mundo ocidental são ciências da natureza. Portanto, as ciências humanas nascem e ainda hoje carregam, dependendo da abordagem, elas carregam a determinados preconceitos por ser ciência humana e social é diferente das primeiras ciências que surgiram, que foram ciências, né, que explicavam os fenômenos da natureza, ou seja, eram ciências naturais. Então, a humanidade é um objeto de conhecimento da antropologia. A antropologia se preocupa com a humanidade. Tá, mas em que aspecto da humanidade? Seu interesse da antropologia, volta-se para a diversidade de formas de cultura e sociedade. Ou seja, a antropologia se preocupa com a formação do ser humano, com a humanidade, desde a formação dos aspectos, né, da cultura, a diversidade de cultura e a diversidade de sociedades que desenvolvem determinadas cultura. Aqui, cultura, vamos entender como os elementos étnicos, né, e não raciais. E aí é um debate que nós iremos fazer posteriormente, que é a questão da etnia e da raça. Mas vamos entender que a etnia está ligada à cultura. Portanto, a antropologia cultural se preocupa com diferentes etnias, diferentes sociedades, diferentes culturas, diferentes jeitos de ser e de viver. Bom, como eu já falei, a antropologia é uma ciência, né? Por ser uma ciência, ela tem um objeto de estudo específico e uma metodologia de investigação também específica, isso são características das ciências de modo geral. Toda ciência precisa ter clara, né? Precisa ter claro o que ela estuda, seja qual é o seu objeto de estudo e qual é a sua metodologia de estudo. Bom, as investigações antropológicas, elas empenham-se em compreender o homem, o ser humano, uma perspectiva mais ampla, em suas múltiplas manifestações socioculturais, como já dissemos, isto é, as diferentes formas da sociedade, de sociedades humanas. E aí, as diferentes formas de sociedade humana que já existiram, que existem, né, e que dá perspectiva para futuras gerações que virão. Nesse aspecto de compreender as múltiplas manifestações socioculturais, ela vai destacar o quê? Aspectos como os hábitos, né? Os hábitos construídos historicamente, culturalmente por essas sociedades, os valores, quais valores servem nessa sociedade, as tradições, aquilo que se mantém, né, que se perpetua, que vai passando, né, de geração para geração, os símbolos, aquilo que representa essa sociedade, né, o símbolo sagrado, os símbolos, os significados das coisas, a linguagem como reprodução, inclusive, dessa cultura, né? As linguagens, os ritos, quais são os ritos, né, que essas sociedades desenvolvem, e a cultura. Tudo isso faz parte da cultura, né? Que é o etnos de uma sociedade. Bom, aí aqui nós temos um personagem bastante importante ser compreendido, que é o Michel de Montaigne. O Michel de Montaigne é um dos
precursores da antropologia como ciência, né? Então, ele ajuda muito na consolidação da antropologia como uma área de conhecimento que posteriormente se transforma numa ciência, como já dissemos. O Michel de Montaigne, ele faz de cara uma constatação, né, que é a seguinte, constatação de que o Michel de Montaigne vai dizer que nós atribuímos valor inferior ao que não nos é familiar. Ou seja, nós temos o vício, segundo ele, de inferiorizar aquilo que não é do meu dia a dia, aquilo que não faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. E aí a gente tende a considerar inferior aquilo que não faz parte do meu dia a dia, que o que é importante, o que é necessário, o que é bom, né, é aquilo que me é familiar. O outro, o diferente, o que não faz parte do meu dia a dia, a gente tende a considerar como inferior. Ele vai chamar isso de etnocentrismo, que é um conceito, né, uma categoria de análise que nós iremos aprofundar bastante, que predomina até hoje, né, que é quando um grupo social, né, uma cultura, uma etnia se acha mais importante do que a outra, se julga mais poderosa do que a outra e, inclusive, subjuga a outra, né, sobre o seu domínio, que é o que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, desde sempre se postularam como uma sociedade superior e inferioriza as demais. Então, etnocentrismo, etno de etnia, de um grupo étnico, de uma sociedade, e centrismo no centro. Então, é quando uma sociedade se acha superior à outra. Então, Michel de Montaigne faz essa constatação logo e dizer que a gente tende, né, a inferiorizar aquilo que não é do nosso dia a dia. Ou seja, aí está presente o que a gente chama de etnocentrismo. Bom, na história do pensamento antropológico, desenvolve-se perspectivas metodológicas e teóricas distintas, como em todas as ciências. Dentro de todas as ciências, assim como na antropologia, há perspectivas, metodológicas de abordagem de determinados conteúdos diferentes, né? Em alguns casos, essas perspectivas antropológicas, elas se convergem, né? E em outras elas são opostas. Então, isso é normal em todas as ciências, na antropologia também, ou seja, algumas correntes de pensamento, alguns estudos de algumas questões antropológicas se convergem e outras também são opostas, e aí a gente tem várias correntes. Para ir finalizando aqui, o que nós já dissemos, que a antropologia é uma disciplina que investiga as origens, o desenvolvimento e a semelhança das sociedades humanas, assim como as diferenças entre elas, né? O que que é comum, né? E o que é semelhante, melhor, o que é semelhante, o que é diferente nas sociedades. A palavra antropologia deriva de duas palavras gregas, antropos, que significa o ser humano, ou humano, mas homem ou humano, eu prefiro o conceito de humano, e o logos, que significa pensamento, razão, estudo. Então, a antropologia é o estudo do ser humano. Quando, no início do parágrafo aqui, é uma disciplina que investiga as origens e o desenvolvimento e as semelhanças das sociedades, uma coisa precisa ficar claro já. Não há cultura melhor ou cultura pior. Há cultura diferente. Quando a gente compara uma cultura com a outra, não é no sentido de dizer que essa é melhor, essa é pior, essa é superior, essa é inferior, mas é no sentido de estabelecer, olha, em determinados lugar, em determinada sociedade, há possibilidades de se viver assim.
em outro tempo, em outro espaço, as pessoas se organizam para viver assim, e é tranquilo. E essa diversidade, né, de cultura, de jeito de viver, né, de etnias, isso é tranquilamente normal e isso que é a riqueza da humanidade. Portanto, não há cultura inferior ou cultura superior, tá? A antropologia, ela divide-se em duas grandes áreas de estudo, com objetivos definidos e interesses teóricos próprios. Então, vamos trazer aqui algumas divisões da antropologia. Tem a antropologia física ou biológica e a antropologia cultural, que bebe dentro da antropologia filosófica, da antropologia linguística. O nosso interesse nessa disciplina não é a antropologia física, biológica, é a antropologia cultural, que dentro dela também tem os aspectos da antropologia filosófica e da própria antropologia linguística. Rapidamente, vamos ver essa distinção aqui. Então, nós temos a antropologia física, que é aquela que estuda o homem e a sua dimensão físico-geográfica, né? O desenvolvimento físico do ser humano, o processo evolutivo físico, biológico. E a antropologia cultural, que traz a dimensão da ação criativa, a dimensão da ação criativa do ser humano. E ainda temos uma outra antropologia que é a antropologia filosófica, que está muito próxima à antropologia cultural, né? E que a gente traz, inclusive, elementos dela para dentro da antropologia cultural, que ela estuda o homem na sua constituição essencial, a sua totalidade. Inclusive, nessa disciplina, eu tento, ao máximo, no primeiro momento, trazer elementos da antropologia filosófica, que é para a gente entender o indivíduo, né, na sua formação é, antropológica e cultural, para depois a gente ir compreender, de fato, a cultura, tá? Mas a parte principal nossa aqui é a cultura, a dimensão da ação criativa. A cultura é a construção de um jeito de viver. Então, dentro dessa antropologia, nós temos a arqueologia, a etnografia, a etnologia e a social. E aí nós temos a definição de cada uma delas, né? Que não é para a gente decorar isso agora a arqueologia, que estuda as culturas extintas e as culturas atuais na sua esfera pré-letrada, valendo-se de testemunhos culturais não escritos, cerâmicas, artes plásticas, desenhos, pinturas e ferramentas. Essa parte das culturas extintas, das culturas atuais, claro, desde que não detenha um conhecimento científico como nós. É a arqueologia. A etnografia, etno, de etnia, né? E grafia, de escrever, de descrever como vive determinada cultura. Então, etnografia estuda descritivamente uma determinada cultura, ou seja, descrever como vive determinado povo. Etno, de costume, de valores, né? De cultura, e grafia, de escrever, né? Ou de descrever como vive determinada cultura. A etnologia, etno, etno também de pessoa, de cultura, né? E logia de estudo. Mas aqui, qual é a diferença entre etnografia e etnologia? A etnografia faz um estudo descritivo de uma determinada cultura. A etnologia faz estudos comparativos entre as culturas. Pega essa descrição que a etnografia faz e aí faz uma comparação, né? Comparação de grupos diferentes. Mais uma vez, a comparação não é para dizer quem vive melhor, quem vive pior, mas é para entender as diferenças de vida de determinados povos, de determinadas etnias, dependendo do seu contexto histórico e territorial. E, por último, a social, que estuda as estruturas das relações sociais,
né, a antropologia social, que está dentro da cultural, que vai estudar as estruturas das relações de poder, né? Destacando aí a questão econômica, política, jurídica, simbólica, o ritual, rural, urbana, enfim, as relações sociais, dependendo aí desses elementos, da economia, da política, se mora no campo, se mora na cidade, enfim. E aí a gente tem as ciências humanas que dão suporte para a antropologia, que é a sociologia, a psicologia, a economia, a história, a geografia, a própria medicina, né? E aí ainda fala-se em antropologia teológica, né? Antropologia teológica, o ser humano na relação com o transcendente. Apesar de a antropologia ser uma ciência, ela não desconsidera a possibilidade, né, de um conhecimento místico, de um conhecimento teológico existente entre as pessoas, que é exatamente o que a gente vai chamar de antropologia teológica. O ser humano na relação com o transcendente, né, com o sobrenatural. Enfim, para a gente finalizar, é a antropologia cultural, estuda as questões linguísticas, tecnológicas, históricas, éticas, culturais e sociais do ser humano. A antropologia cultural, né, trata dos modos de alimentar-se, de vestir-se, de combater, de seguir os rituais religiosos, os medos, os símbolos, a concepção cósmica, os sistemas de parentesco que muda de tempos em tempos, de sociedade para sociedade, os procedimentos nupciais, as tatuagens, as automutilação, os sacrifícios, costumes e convenções sociais de determinada sociedade. Portanto, é interessante destacar aqui, né, mais uma vez, que os costumes, os valores que se aplicam a uma sociedade pode não se aplicar a outra. Vai depender de como essa sociedade constrói, né, o seu jeito de viver, a sua religiosidade, a sua simbologia, a sua concepção cósmica de se relacionar com a natureza, com os animais, com todos esses elementos. Então, é isso. A cultura, a antropologia cultural, ela estuda essa dimensão de questões, né? Diferente do que nos foi ensinado, que quando a gente aprende por aí de forma comum que a cultura é dançar e comer, como os professores, né, costumam nos ensinar por aí na educação básica, né? Quando pensa em cultura, pensa em comidas típicas, em danças típicas. Na verdade, a cultura, né, e a gente vai entender isso, é muito mais do que dançar e comer. Dançar e comer são elementos que compõem a cultura. Claro, todo povo come, todo povo dança, mas não é só isso, tem muitos outros elementos que precisa. Então, a antropologia cultural estuda o homem como ser cultural, investiga as culturas humanas no tempo e no espaço. Não esqueça isso. O oikos e o cronos, o tempo e o espaço, traçando suas origens e o seu desenvolvimento social, suas semelhanças e suas diferenças, além de uma busca de tentativas de, a partir do homem de antigamente, reconstruir sua história e compreender o homem do hoje. Então, a antropologia não vê apenas os aspectos do passado, mas analisa os aspectos do passado e os aspectos do presente, até porque para a gente se compreender, né, como nós vivemos hoje, em que nós acreditamos, a nossa linguagem, o nosso jeito de viver, isso vem de algum lugar. De onde é que vem? De uma ancestralidade, de um passado. Por isso a gente compreende o passado, estuda o passado para compreender o presente. Então, essa é a disciplina de antropologia cultural, né, que estamos iniciando. E aqui tem um vídeo que eu vou deixar para vocês para seguir a nossa reflexão.